Mas eu estou aqui hoje para falar que essa semana vai ser votada no Congresso Nacional um ponto que é extremamente importante e que vai afetar muitos brasileiros, principalmente o brasileiro que for funcionário público, vereador Odon. E ontem fizemos grandes manifestações em todos os aeroportos do Brasil. E eu queria que o pessoal da Câmara pudesse botar uma foto, algumas fotos que eu coloquei. Isso foi nos aeroportos, onde nós entregamos um documento ali, o senador veneziano, pode passar, e aí alguns sindicatos, mostrando que essa medida provisória 32, essa PEC 32, é uma PEC que vem a não resolver o problema do funcionalismo público, e eu vou dizer por quê. Então, eles dizem que a reforma combate supersalários, onde, na verdade, metade dos servidores públicos do país recebem até 3 salários mínimos. São professores, profissionais da saúde, assistentes sociais, policiais, bombeiros e muitos outros. Servidores federais, estaduais e municipais, onde o salário é, em média, R$ 2.727, porque a maioria é formada por profissionais que atuam nos municípios, onde não pagam os mais baixos salários do setor. Os supersalários, eles não serão afetados. Os supersalários, servidor público, são exceção à regra. E é justamente essa exceção que vai ficar de fora da reforma administrativa. São juízes, desembargadores, promotores, procuradores, políticos e militares. Eles possuem salários mais altos, alguns recebem também outros benefícios. Alguns até recebem mais do que o presidente. Mas o governo do senhor Jair Bolsonaro resolveu não provocá-los com a reforma administrativa. A reforma administrativa se diz que vai acabar com a corrupção. A aprovação da reforma administrativa vai facilitar, e muito, a prática das atividades ilícitas. Afinal, as principais denúncias de corrupção no setor público envolvem apadrinhados políticos que recebem cargos sem passar por concurso e possuem compromisso apenas com quem indicou. Veja o monstrengo, vereador Odon, que estão querendo fazer com os servidores federais, municipais e estaduais. Servidores atuais, vereador Sobreira, se a proposta for aprovada, de imediato teria uma queda na qualidade de serviço público, porque ela atinge diretamente os servidores da ativa, que praticamente perderiam a estabilidade e desde já ficariam fragilizados diante de governos corruptos e de chefias assediadores. Quer dizer, você perde a estabilidade e o cara pode chegar para você e dizer assim: olha, você está fora se você não fizer isso. Quando você está revestido de uma estabilidade, é totalmente diferente. Você faz um concurso público, você estuda, você vai ser técnico. A partir do momento que essa reforma administrativa passar, você passa a ser político. Você passa a depender das outras pessoas. É por isso que a Central Única dos Trabalhadores ontem esteve em todos os aeroportos, não só a Central Única, mas também vários outros sindicatos e outras centrais. A reforma administrativa, ela vai acabar com as férias de mais de 30 dias no serviço público, dizem os defensores da PEC 32. O que eles não dizem é que políticos e magistrados, juízes, desembargadores, ministros, possuem férias de 60 dias, mas a reforma não irá atingi-los, porque dizem que irá tirar os privilégios. Tira nada de privilégio, tira nada. A PEC 32 vai atingir professores,
servidores da saúde, como os que operam, por exemplo, com raio-x, substâncias radioativas. Esses profissionais possuem direito a 40 dias, 20 por semestre, por motivos óbvios. Aposentadoria com outro ponto mentiroso, propagado pelo governo e seus aliados. É falso o combate às chamadas aposentadorias compulsórias. Isto é, quando algum servidor comete alguma falta grave, a sua punição é o afastamento definitivo das funções, mas não a sua demissão. Só magistrado, juiz, desembargadores e ministros têm a aposentadoria compulsória. Mas, repetindo, eles não serão atingidos pela reforma administrativa. É uma reforma que você está mantendo aquilo que existe, que nós mais combatemos, privilégios. Os privilégios irão continuar. E, por fim, peço desculpa que eu estou... Por fim, o fim da estabilidade. A reforma administrativa, a PEC 32, quer atacar a estabilidade no serviço público, sob o argumento que isso traria mais dinamismo e facilitaria a demissão de servidores com mau desempenho. Outra mentira. Se a reforma for aprovada, o efeito será justamente o contrário. Sem a estabilidade, o servidor será, muitas vezes, coagido para atender interesses particulares e políticos. Gente, nós estamos diante de um quadro em que o trabalhador, o servidor público, sempre foi afrontado. A reforma trabalhista, ela criou uma lacuna muito grande. Quem for advogado trabalhista sabe que hoje o patrão ele tem diversas formas de poder chegar para o trabalhador e não reconhecer aquilo que ele tem, reconhecer os seus direitos. Hoje nós temos uma queda muito grande, uma queda imensa na questão da renda média do trabalhador. Vereador Júnior Leandro, os trabalhadores estão sem renda. Você tem, por exemplo, a jornada intermitente, que pode até fazer com que o trabalhador receba metade do salário mínimo. Então, todas essas distorções que estão acontecendo com o trabalhador, agora com o funcionário público, isso tem uma lógica. O governo Bolsonaro, ele ataca o trabalhador, ele apenas contempla uma pequena casta ligada ao agronegócio, ligados às grandes empresas de bancos, os banqueiros, ligado às empresas que vendem petróleo, porque esse é o compromisso do governo Bolsonaro. Enquanto que os trabalhadores, ele não sabe que para a economia voltar a gerar renda no nosso país, é necessário que esses trabalhadores que estão na base da pirâmide, eles possam também ter o seu salário reajustado. A qualidade de vida do povo brasileiro, da classe média, ela passa por um reajuste horizontal, de baixo para cima, para chegar ao topo da pirâmide. Agora, se você vai logo para o topo da pirâmide, não desce, porque as empresas estão quebrando. As empresas estão quebrando porque não tem consumo. Isso é o falar do ciclo vicioso do governo Bolsonaro. Se não tem consumo, não tem riqueza, não tem geração, não tem emprego. Então, essa reforma administrativa, ela vem aprofundar essa crise em nosso país. Como não tem nenhuma parte, eu queria apenas concluir pedindo aos deputados, aos senadores, que possam, nesse momento, não sucumbir ao governo Bolsonaro quando ele pede essa malfadada PEC 32 seja aprovada. Não resolve nada, porque disseram que a reforma previdenciária iria gerar milhões de empregos, assim como a reforma trabalhista, e nada gerou. Muito pelo contrário, a nossa crise ela está cada vez mais profunda, e esse buraco ele só vai sair quando nós invertermos a lógica e tivermos um país que governe para todos e todas. Um país que governe olhando os pobres, como o vereador falou aqui antes.
As pessoas estão correndo atrás de osso para botar para comer, pé de galinha, porque a crise que se instalou no nosso país, apenas uma pequena casta está ganhando dinheiro. O povo está passando fome. Vamos mudar o nosso país para melhor.